Bem, senhores, essa é a nossa lição 13 da comunicação total, a Total Communication, e hoje nós temos aqui a lição sobre como perguntar e dizer as horas em inglês. How to ask and tell time. Ok? Nós vamos mostrar aqui as formas usuais para se perguntar e dizer as horas. Ali no nosso número 1, maiúsculo em cima, nós temos então na linha 1 a maneira de se perguntar. Eu coloquei 4 tipos de perguntas. A primeira é, what time is it? What time is it? Quer dizer, quantas horas são? Nós traduzimos assim. Mas na verdade, literalmente o que eles falam é qual é o tempo. The time aqui é o tempo, tá certo? Eles não falam quantas horas. Qual é o tempo? O tempo é de tantas horas. É assim que a gente explica, tá? Então se fala, what time is it? A outra pergunta seria, what time do you have? What time do you have? Que horas você tem? A pessoa às vezes fala assim para outra. Seria, que tempo você tem? Né? No número 3 nós temos, do you have the time? Do you have the time? Você tem hora. Quer dizer, você tem o tempo aí. Né? E a última dela é, what's the time? Que hora que é? What's the time? Essa é a mais simples de todas. Qual é o tempo? Muito bem. Então, a gente nota o seguinte, essas são as formas de se perguntar. Apesar de que hoje em dia a gente quase não vê pessoas mais perguntando hora, né? Todo mundo tem um celular, quer saber a hora, liga o celular para saber a hora. Mas antigamente perguntava-se muito hora. Ainda se pergunta, mas não tanto, né? Então vamos observar então ali no nosso número 2, na linha 1, eu tenho ali o 2.00. Então está escrito, it's 2 o'clock. 2 o'clock. São 2 horas. Lá embaixo eu botei uma observação que esse termo o'clock nós só utilizamos na hora exata. Tá? Se tiver uma quebra, não. Se for 2:10, aí você não fala 2:10 o'clock. Nada disso, é só 2:10. Ok? Então, 2 o'clock é quando a hora foi exata. Tá? No número 2, então na linha 2, tá lá, seria 2:05 para nós, eles falam it's 2:05. 2:05. O 0 eles falam O, que seria a letra O. Também na telefonia deles, que é alfanumérica, eles usam o O no lugar do 0. Ou pode-se usar o 0. É que, na verdade, só existe ou o O ou o 0. Né? Então, eles falam O ou 0. Então, você vai dizer, são 2:05. It's 2:05. Ok? Eu botei lá antes para dentro. O O significa ou, né? É o 0. Né? Ou significa 0. Tá certo? Muito bem. Normalmente eles não falam 0 nisso aí, de forma alguma, sempre ou. No número 3, eu coloquei 3:15. Então você vai falar, it's 3:15. It's 3:15. 3:15. Quer dizer, são 3:15. Mas literalmente eles falam, é 3:15. É o que? O tempo. O tempo é de 3 horas e 15 minutos. Tá? Essa forma que vocês estão vendo aí, do número 2, é a maneira que o americano usa no dia a dia. É a mais usada. Você vai poder ouvir as outras também, tá? Mas essa é a mais utilizada. Bom, na linha 4, nós temos ali então 4:30. It's 4:30. It's 4:30. Tá? São 4:30. São 4:30. It's 4:30. No número 5, está lá 5:35. Eles vão dizer it's 5:35. It's 5:35. São 5:35. No número 6, você tem 6:45. Eles vão dizer it's 6:45. It's 6:45. São 6:45. Tá? No número 7, eles vão falar it's 7:50. 7:50. It's 7:50. São 7:50. No número 8, tá ali a hora exata. 8 horas. It's 8 o'clock. 8 fica 8 o'clock. Você liga ali o T do 8, fica 8 o'clock. São 8 horas, é a hora exata. E eu botei na observação que você usa as expressões o'clock,
somente para horas exatas. Botei exemplos ali, ó. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, etc. Sim? Então, isso aí é a forma inicial. No inglês americano, o que se usa mais é dessa maneira, tá? Agora vamos mostrar na próxima página, na página 47, nós temos mais perguntas para horas. Então agora nós vamos entrar no número 3. Vamos mostrar algumas variações. E essas variações aqui interessantes são mais para o inglês britânico, ou então a hora universal, porque com a língua inglesa, se você viaja pela Europa, por exemplo, em aeroportos, eles às vezes costumam indicar as horas dessa maneira assim que a gente chamaria mais quadrada, uma maneira mais demorada de se expressar. Eles usam isso porque vários países utilizam a língua inglesa, inclusive quem não tem a língua inglesa como língua materna, como o caso da Índia, que é quase o tamanho de uma China em termos de população, então o pessoal lá usa esse inglês britânico, né? Eles foram colônia britânica até 1947. Então outros países assim e tal utilizam. Agora, americano e canadense já utiliza aquela primeira fase, mas se você está viajando pela Europa ou algum lugar, os aeroportos indicam dessa maneira, as partidas e chegadas de voo, às vezes, vocês poderão ouvir dessa forma. Então aí nesse número 3, no número 1, lá nós temos o seguinte, é 2h15. Veja bem, isso aí é uma coisa, né, que não é muito do americano. O quarter past 2. O quarter é um quarto. Literalmente um quarto passado das 2. Um quarto de hora, já que a hora tem 60 minutos, um quarto são 15 minutos. Então, o quarter past 2. A outra opção é dizer o quarter after 2. O quarter after 2. O quarter after 2. Você liga ali o quarter after 2. Um quarto após as 2 horas. Mas o americano praticamente não fala isso a você de maneira alguma na rua. Ele fala 2:15. É muito mais rápido. Isso aí dá uma mão de obra enorme. Bom, no número 2, 2:30, né, 2h30. Isso é como um americano falaria na rua, mas eles estão colocando ali half past 2. Olha, half, não é half, viu gente? É half past 2. Metade passada das 2. Olha que mão de obra. Muito mais fácil falar 2:30, mas half past 2. Seria meia passada das 2. Muito bem. 2h45. Né? O americano fala 2:45, 2h45, mas a outra opção é o quarter to 3, o quarter to 3, um quarto para as 3, um quarto de hora para as 3. Quer dizer, é mais trabalhoso falar dessa maneira. 2h50, eles vão falar it's 10 to 3, 10 para as 3. Nós às vezes falamos também, são 10 para as 3. It's 10 to 3. Tá? Mas eles falam mais 2:50. 2:50. 2h50. É o usual de rua. Tá? Muito bem. Na número 5, nós temos ali 3:35. Então, da maneira não muito tradicional, eles falam it's 25 to 4. It's 25 to 4. Ok? É 25 para as 4. Quer dizer, 25 minutos para as 4. São 25 para as 4. Essa forma nós dizemos aqui também, mas os americanos preferem no dia a dia falar 3:35, que é da nossa página 46. Por isso que eu falei, o que está ali na página 46 é o mais usual, tá certo? Mas nós temos essas formas aí que vocês poderão ouvir. Então a gente tem que tomar conhecimento porque elas acontecem, principalmente se você estiver viajando pelo mundo, né? Dentro de aeroportos, estações ferroviárias, eles poderão anunciar nesse inglês, assim que a gente chamaria aqui para nós do inglês mais quadrado, mais tradicional. Muito bem. E temos ali no número 4 agora uma explicação sobre essa questão de AM e PM, né? Ali você tem no número 1, está lá 12 AM. Esse AM quer dizer antes do meridiano. E o PM quer dizer pós-meridiano. Então quando você põe 12 AM, significa 12 meia-noite. A designação AM indica o tempo, está explicado ali, entre meia-noite e 11h59 da manhã. Porque quando chegar 12 da manhã, já entrou na parte da tarde. Então é o 12 p.m., que está no número 2 ali. 11h59 é o limite. Então o que seria o 12 p.m.? É meio-dia. Tá?
A designação PM, né, o pós-meridiano, indica o tempo entre meio-dia e 11h59 da noite. Então, de 12, meio-dia até 11h59, você está no PM, indica PM. Tá? Quando chega meia-noite, começa a indicar o AM. Né? É o que eu coloquei ali no número 1. Nós vamos, então, acostumar com isso. Tá ok? Isso é necessário da língua deles, porque eles não entendem se você falar assim, olha, eu encontro você às 19 horas. Eles não sabem o que é 19 horas. A reunião vai ser às 15 horas. Eles não sabem o que é 15 horas. Alguns têm até um reloginho para fazer essa conversão. Aí o cara clica no botão para saber o que é 19 horas. Ah, são 7 da noite, 7 p.m. Tá certo? Então isso é importante você saber. Nós temos que indicar as horas nessa forma. Você não fala que vai ter uma reunião às 22 horas, porque eles não vão entender. Tá? Muito bem, temos que usar esse processo que está aí. No número 3, eu coloquei ali num, que é meio-dia, num. E meia-noite é midnight. Midnight. Agora observa uma coisa, na Inglaterra, eles não falam num como meio-dia. Lá eles falam midday. Mid, M-I-D, day, tudo junto, midday. Para o britânico é meio-dia. O americano não usa essa forma. É sempre num. E é interessante que quando você fala uma boa tarde para alguém, você fala good afternoon. Seria um bom depois do meio-dia para você, porque não é meio-dia, afternoon, depois do meio-dia. Vem daí esse num, tá certo? Muito bem. No número 4, ali nós temos algumas formas de indicar o horário. Está lá, por exemplo, I work from 9 a.m. to 5 p.m. From e to. Eu coloquei ali sublinhado. O from quer dizer, a partir daquele ponto, né, daquele momento, daquela hora, então eu trabalho das 9 da manhã às 5 da tarde. Então eu botei ali o trabalho das 9 às 17 horas. Só que nós não vamos falar assim para o americano. 17 horas ele não vai entender. Você vai ter que falar 5 p.m. Ok? Isso é importante observar. Outra coisa, we're open. We're open. Nós estamos abertos. From, das 9 a.m., das 9 da manhã, to midnight. Estamos abertos das 9 da manhã até meia-noite. Quer dizer, é uma maneira de dizer. Como alguns restaurantes lá ficam. Abertos das 9 da manhã até meia-noite. Às vezes acho que é midnight para não ter confusão com 12, o cara pensar que é meio-dia, né? Não, midnight. Então, esse from e to, quer dizer, de até, ou para. Mais um exemplo. We study from 8:30 a.m. to 3:30 p.m. Nós estudamos das 8h30 da manhã às 15h30, às 3h30 da tarde, 3:30 p.m. Então, eu botei ali a tradução, nós estudamos das 8h30 às 15h30. Esse aí normalmente é o horário de escola dos Estados Unidos. Tá? Tem sempre um horário único as escolas lá. As pessoas começam às 8h30 e param às 3h30. Tá certo? Então, isso aí é a nossa página 47. Vamos ver agora a nossa página 48. Na nossa página 48, o que eu coloquei aqui é o seguinte: é uma prática de conversação usando horas. Nós já temos números ali atrás, vamos treinar a hora e vamos colocar isso em prática, os números também. Então nós temos ali no número 1, a pessoa A pergunta, what time do you get up? Eu sublinhei o verbo, what time do you get up? Botei o do ali, que é o auxiliar. Isso aí é um presente simples, você está obtendo uma informação. Né? A que horas você levanta? Você levanta. Get up. Get up é levantar. Tá? A que horas você levanta? Aí a pessoa responde, número 2. I get up at 7 o'clock. I get up at 7 o'clock. Quer dizer, eu levanto às 7 horas. I get up at 7 o'clock. E o outro ali respondeu, I wake up at 7:30. I wake up. Wake up. Wake, você não fala o E, você liga o K no up. I wake up at 7:30. Wake up é acordar. Eu acordo às 7h30. É praticamente a mesma coisa do get up. Só que tem uma diferença, como diz um cara, né? O get up significa que você se põe de pé. E o wake up significa que você acorda.
Vamos dizer que você fala assim, eu acordo às 7h30, mas você levanta às 8h, você fica lá na cama, preguiçoso, lá e não levanta, não se põe de pé. Então tem essa diferença de wake, que é acordar, para o get up, que é se levantar, pôr-se de pé, tá certo? Mas pode usar qualquer um dos dois. Muito bem. No número 4, nós temos outra pergunta. What time do you go to school? What time do you go to school? Quer dizer, a que horas você vai para a escola? Isso aí é uma pergunta, é uma informação habitual. Né? Não é a que hora que você está indo, a que hora que você vai. É o normal. A que horas você vai para a escola? E ele então responde no número 5. I go to school at 8 o'clock. I go to school at 8 o'clock. Eu vou para a escola às 8 horas. Tá? Eu vou para a escola às 8 horas. Normalmente naquelas escolas nos Estados Unidos, vocês veem nos filmes, passa aquele ônibus amarelo pegando os alunos na porta de casa. Normalmente o ônibus passa por volta das 8, porque a aula começa às 8h30. Então ali a criançada, a moçada está tomando aquele ônibus. Quem não quiser ir no ônibus, pode ir na condução própria, né? Pega o carro e vai até lá, faça como quiser. Mas normalmente é isso mesmo, ele vai para a escola às 8, porque é a hora que ele pega aquele ônibus amarelo da escola. Muito bem. E aí a pessoa pergunta na linha 6, What time does your class start? What time does your class start? Ali foi usado does, porque your class, a sua aula, é ela, sua aula, terceiro do singular. Então, temos que usar o auxiliar does. Nós aprendemos lá atrás com essa questão do presente simples. What time does your class start? Então, a que horas a sua aula começa, inicia, né? Aí a pessoa responde na linha 7. My class starts at 8:30. Minha aula começa às 8h30. Minha aula começa, ou inicia, às 8h30. My class starts at 8:30. Tem S no start, porque class é ela, a aula, terceira pessoa no singular. Ok? Aí, na linha 8, ele pergunta, What about your father? What time does he get up? What about your father? E quanto ao seu pai? Que horas ele levanta? E o seu pai? Que horas ele levanta? What time does he get up? Does he get up? Does he get up? Ele fala, he get up, ou he gets up, desculpa, he gets up at 6:45. He gets up. Leva um S ali no gets, porque é a terceira pessoa. Ele levanta-se às 6h45. 6:45. Número 10. A pessoa então pergunta, When does he go to work? When does he go to work? When does he go to work? Quando ele vai para o trabalho? Quando é que ele vai para o trabalho? Aí na linha 11, a pessoa B responde, He goes to work at 7:40. He goes to work at 7:40. He goes, leva ES no go, porque é a terceira pessoa no singular. Tá certo? He goes to work at 7:40. E ele completa dizendo, My mom, minha mãe, goes to work at 8:15. My mom goes to work at 8:15. Tá? E minha mãe vai para o trabalho às 8h15. Isso aí é bem comum, porque as mães preparam o café da manhã, colocam a garotada às 8 horas na porta do ônibus, aí a mãe vai para o trabalho. E o pai normalmente já foi. Né? Nem sempre trabalha no mesmo lugar. Senão eles estariam esperando para ir juntos. Mas isso aí é comum. My mom goes to work at 8:15. Tá? Quer dizer, ele vai para o trabalho às 7h40, minha mãe vai para o trabalho às 8h15. Muito bem. Aí ele pergunta, When do you have breakfast? Quando você toma o café da manhã? O verbo have significa tomar, comer, beber, tá? Ele tem todo esse sentido. Então, quando você toma, eu podia falar when do you eat, mas normalmente você não só come, você bebe também. Então, o have é um verbo mais completo. Quando eu falo, o have está implicando em tomar, comer e beber. Implica 3 coisas. Se você usa o eat, no sentido de comer, se você usa o drink, no sentido de beber. Então, o have é o mais completo. When do you have breakfast? Quando você toma o café da manhã? Entenda que esse breakfast, ele traduz como café da manhã, mas não é o nosso cafezinho com leite, um pãozinho com manteiga, não. É um pequeno almoço, tá certo? Eles comem bastante, que vocês veem no cinema e tal, muitos ovos com bacon, sucrilhos, uma série de coisas, uma fruta. É um pequeno almoço realmente, porque eles vão ficar sem comer nada até meio-dia.
Tá? Tá certo? Então ele diz ali, ó, na resposta da linha 13, ele fala: everybody at home, todo mundo em casa, everybody at home has breakfast at 7:30. Quer dizer, todo mundo em casa toma o café da manhã às 7:30. Repara que ali está has, H-A-S, é a terceira pessoa do verbo have. Por quê? Porque everybody, todo mundo, é a terceira pessoa do singular. Todo mundo toma, no português também, né? Você não vai falar todo mundo tomam, né? Todo mundo toma. Então, everybody has. Eu não posso colocar, eu não posso dizer que everybody have. Aí está errado. Então, everybody at home has breakfast at 7:30. Então, nessa hora está todo mundo junto tomando o café da manhã. Certo? Bom, vamos então agora para a página 49. Aí nós temos ainda mais algumas frases, ainda dando sequência nessa conversa. Então, a frase 15, a pessoa A então pergunta: when do you have lunch? Quando você come ou toma o lanche? Olha lá, quando você, eu botei entre aspas, almoça. Porque tem uma confusão muito grande, isso aí é interessante. As pessoas aqui no Brasil, falam a hora do lanche, eles falam assim que é a hora do almoço. Aí é que mora o perigo, porque não é. O americano, ele não almoça, ele lancha. O lanche, o que é para ele? Ele come um hambúrguer, toma um refrigerante, ou come um pedação de pizza e toma também um refrigerante, ou come um cachorro quente. Isso é o lanche deles, é o que eles fazem na hora do almoço. Eles não comem muito, tá certo? Eles não comem muito. E isso é uma coisa interessante. Então ele diz ali, ó, I have lunch at noon. Quer dizer, eu tomo lanche, eu como lanche ao meio-dia. I have lunch in the school cafeteria. I have lunch in the school cafeteria. Eu tomo lanche na cafeteria da escola. Essa cafeteria que eu expliquei para vocês, na rua, não dentro da escola, é um self-service restaurant. Na escola também. Eles pegam uma bandeja, vão passando e alguém vai servindo num balcão. Não deixa de ser ali um self-service, tá certo? Eles têm um limite ali que eles podem pegar, né, de forma gratuita, isso aí. Normalmente as escolas são do governo, então esse lanche também vai por conta da escola, tá certo? Bom, agora é interessante observar esse negócio do lanche, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, eu trabalhei muito com esses gringos, assim, e às vezes ficava com os caras na hora do almoço, às vezes eu ia com eles almoçar, aí estava nessas fábricas ou empresa e tocava o sinal para o almoço e eu falava para os americanos, well, it's lunchtime now, é hora do lanche agora. Mas falava, but we don't have lunch in Brazil at lunchtime. We have a dinner. Veja bem. Então eu falava, olha, nós não lanchamos no Brasil na hora do lanche. Nós comemos um jantar. É outra coisa que vocês irão aprender. Vocês sabem que jantar, dinner, normalmente para o americano é à noite. Entre 6 e 8 horas da noite, varia o horário. Né? Mas olha, meus amigos, é impressionante. O dinner, se você olhar no dicionário, is a complete meal. É uma refeição completa. Então, quando nós almoçamos, para o americano que olha aquilo, eles falam que nós estamos comendo um dinner. Só que fica estranho, né? Fica estranho para vocês entenderem que dinner na hora do almoço, né? Como assim? Pois é. Olha, eu me deparei com isso a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos. Ó, não em Miami, lá eu não tive esse problema, não me deparei com ele. Mas quando eu cheguei para Nova York, que estava em Nova York, eu não esqueço disso. Eu fui almoçar num restaurante, e um restaurante bem movimentado, e o garçom chegou na minha mesa, com cardápios na mão, e falou para mim o seguinte, lunch or dinner, sir? Eu pensei, lunch ou dinner? Mas dinner com esse sol aí em cima? Aí é que eu fui entender que o dinner é a refeição completa. Você pode tomar a hora que você quiser. Cidade grande como Nova York, né, cosmopolita, eu notei que nesse restaurante estava escrito o seguinte, olha bem, we serve dinner, nós servimos o jantar, anytime you want, nós servimos o jantar a hora que você quiser, from 9 a.m. to midnight, servimos o jantar a hora que você quiser, das 9 da manhã até meia-noite.
Aí eu fiquei sabendo que o dinner é uma refeição completa. Tem gente que não quer comer um sanduichinho, e tem gente que eu acho que é meio doido, em vez de comer um sanduichinho, come 3. É melhor jantar de uma vez, como diz o americano. Então aqui no Brasil eu falo isso para os americanos: olha, está na hora do lanche para vocês, mas aqui nós não lanchamos nessa hora, nós almoçamos. E almoço e jantar é a mesma coisa, é dinner para eles. Então eu dizia para eles: o que vocês preferem? Vocês querem um lanche ou querem um jantar? Já que era por conta da firma, todo mundo queria um jantar, era lógico. Entenderam então? Então, se alguém te oferecer um dinner, é uma refeição completa. Se ele te oferecer um lunch, é um lanche mesmo. Mas as pessoas traduzem o horário do meio-dia como hora do almoço. É e não é. Para eles não é, e para nós sim. Né? É só que almoço e dinner para eles é a mesma coisa, é a refeição completa. Então, voltando aqui, é interessante essa explicação para vocês terem uma noção. Se o cara chegar com um cardápio para você e falar uma coisa dessa, né? Tem várias curiosidades. Bom, no número 17, então, agora, ele pergunta: When do you get back from school? Quando você volta da escola? Get back. O verbo get back é uma expressão, vir de volta. Quando você vem de volta da escola? Quando você volta da escola? E ele então responde: I get back around 4 o'clock. I get back around 4 o'clock. Eu volto around. Around é por volta das 4 horas. A aula termina às 3h30. Alguns vêm andando, alguns vêm de ônibus, então chega em casa umas 4. Tem gente que até nem chega, fica lá na escola praticando algum esporte. Não está obrigado a voltar para casa de imediato. Então ele falou: eu volto para casa por volta das 4 horas. Aí ele continua a pergunta na pergunta 19, ele fala: What about your parents? E quanto aos seus pais? Parents. When do they get back from work? When do they get back from work? Quando é que eles voltam do trabalho? From work. E então ele responde: My mom gets back around 5:30. My mom gets back around 5:30. Minha mãe chega por volta das 5h30. Ou volta por volta das 5h30. My father gets home around 6 o'clock. My father gets home around 6 o'clock. O meu pai chega em casa por volta das 6 da tarde. Ok? Então, isso é variável. Aí ele continua com as perguntas, na 21. Ele fala: When do you eat dinner? Quando que você janta? Ou quando que vocês jantam? Já que o you pode ser você ou vocês. When do you eat dinner? Ele pergunta. E ele responde então na 22. Around 7 o'clock. Around. Por volta das 7 horas. Por volta das 7 horas. Não é um horário muito fixo, né? Eu fico esperando o pai chegar, ou coisa e tal, para já estar todo mundo junto. E ele ainda faz uma pergunta, na letra A, na 23. Who cooks dinner in your home? Quem cozinha o jantar na sua casa? Quem cozinha o jantar na sua casa? E ele na 24, então, responde na letra B: Usually, my parents do. Eu sublinhei aquele do. Usualmente, os meus pais do. E do o quê? Refere-se ao verbo cook. Então, usualmente, os meus pais cozinham. É uma resposta curta para auxiliar. Para não falar usually my parents cook dinner. Tá certo? Então, fala usually my parents do. Percebe? Se eu não colocasse aquele do, eu teria que colocar usually my parents cook dinner. Para não falar isso tudo, para no do. E ele complementa: sometimes, às vezes, it's me. Às vezes, sou eu. Fica engraçado, it's me, como você, é mim, sou eu. We're a good team. We're a good team. Nós somos uma boa equipe. Team é time, equipe. Né? Team. É daí que surgiu a palavra time no futebol para nós. É o que não se usa em Portugal. Então, eu ouvi falar time, our team. O brasileiro entendeu que era time. Então, nós somos um bom time, queridos. Nós somos uma boa equipe. Né? Usualmente meus pais cozinham, às vezes sou eu. Nós somos uma boa equipe. Ok? Então, essa é a nossa página 49. Bem, pessoal, então essa é a nossa página 49 encerra essa lição 13 de hoje, tá?
Vocês que, por favor, deem o seu like aí, ou o seu dislike, como desejarem. E eu espero vocês na nossa próxima lição, que vai ser a 14ª. Vamos continuar nesses assuntos aí, de entrevistas e tal. Vamos aumentando esse vocabulário, ok? E quem não assinou no canal, por favor, subscreva. Então ficamos por aqui. Obrigado.